Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Eu vou gravar para vocês mais algumas dicas de exercícios do Enem. Hoje eu vou fazer alguns envolvendo função do segundo grau. Então vamos lá aos exercícios. O primeiro exercício aqui ele é bem simples, é um exercício que vai trabalhar gráfico da função do segundo grau. O exercício fala assim, ó, os gráficos a seguir representam duas funções do segundo grau. Eu tenho esse primeiro gráfico, né, uma parábola que está cortando o eixo do X e o eixo do Y. Essa parábola aqui tem dois pontos bem interessantes. Ó. Ela corta o eixo X no lado -2 e corta o X no lado 2. E passa, né, toca o eixo Y lá no ponto -4. É interessante a gente saber o seguinte, que os pontos onde a curva corta o eixo do X é a solução da equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau ela tem uma forma de uma parábola e onde a parábola corta o eixo do x são as raízes daquela função. A função ax² mais bx mais c, que é a equação do segundo grau. Então, onde a parábola corta o eixo do x são as raízes da equação. Então, aqui eu não tenho a equação, mas caso eu tivesse, resolvesse e quisesse esboçar o gráfico, o local onde a curva corta o eixo x é a solução da equação. Então aqui o meu x', meu x' e meu x, né? As soluções da equação. E o -4 aqui, ó, é o mínimo da função, é o vértice da função, o mínimo. E eu tenho aqui uma outra parábola também, que tem, só que com a concavidade voltada para baixo, né? Aqui a concavidade voltada para cima, e aqui a concavidade voltada para baixo. O -1 e o 3 são soluções da equação. Ao resolver a equação do segundo grau, eu vou encontrar dois valores que o x pode assumir, e ao esboçar no gráfico, esses dois valores encontrados como solução da equação serão os pontos onde a curva corta o eixo do x, que no caso é -1 e 3. No ponto aqui, ó, 1 do x e 4 do y, é o máximo da função, é o vértice da função. Então ele quer saber o seguinte, ó, em leitura a esses gráficos, observa-se que no gráfico A e no gráfico B temos respectivamente os pontos de mínimo e de máximo que estão localizados pelas coordenadas. Vamos ter que voltar lá. Ó. No primeiro gráfico, o ponto de mínimo, né, ele quer saber o mínimo e o máximo. O ponto de mínimo aqui, ó, primeiro a gente tem que olhar em relação ao eixo X. Em relação ao eixo X, eu não andei nada, né? Eu não desloquei nada para poder chegar nesse ponto aqui. Ó. Então, eu estou no zero. Então, X vale 0 e o Y vale quanto? O Y vale -4. Então, a primeira coordenada vai ser 0, -4. Né? Então, de cara dá para a gente ver que vai ser a letra B, porque o único que inicia com 0 e -4 é a letra B. Mas vamos analisar aqui ó, a coordenada de ponto máximo do segundo gráfico. Eu desloquei 1 no x e 4 no y. Então, a coordenada do ponto máximo desse gráfico é 1 do x, 4 do y. Então, com certeza, a letra B. 0, -4 e 1 e 4. Tá? Então, essa questão que era só para analisar os gráficos, ficou sendo a letra B. O outro exercício aqui, ó, observa o gráfico de uma função do segundo grau. Mesma coisa, é só para treinar mesmo. Tem o eixo x, o eixo y, tem um ponto máximo, né, que no caso tem coordenada x, 3 e y, 9. Então, nessa coordenada 3, 9 é o máximo da função. A solução da equação do segundo grau aqui, no caso, seria 0 e 6. A partir do gráfico, pode-se afirmar que o ponto de coordenadas 3, 9 representa o ponto mínimo da função? Não, o 3, 9 é o máximo da função. O ponto de coordenada 3, 9 indica que essa função não tem raiz? Mentira, tem raiz sim, porque a raiz é 0 e 6. 0 e 6. A letra C, o ponto de coordenada 3, 9 representa o máximo da função? Ó, 3 do x, 9 do y,
representa o máximo da função, é o valor máximo assumido por essa função, vai ser no ponto 3x 9y. Então, correta a letra C. Um exercício só para treinar, saber analisar, lembrando que temos que olhar primeiro em relação ao eixo x, depois em relação ao eixo y, e você consegue construir o par ordenado, né? Esse 3, 9 aqui é um par ordenado, onde o primeiro número representa o eixo do x e o segundo número representa o eixo do y. Aqui são as outras alternativas, né, do exercício anterior. O ponto de coordenada 3, 9 representa a raiz da função? Não, a raiz da função aqui é 0 e 6. Lembrando que as raízes da função são aqueles pontos onde a parábola corta o eixo do x. E o outro item, o ponto de coordenadas 3, 9 representa o vértice da função. O ponto 3, 9 representa o máximo da função. Então, nós vamos ficar com a letra C. O ponto de coordenadas 3, 9 representa o ponto máximo da função. Tá ok? O 4. Uma equipe de astrofísicos realizou alguns testes com um pequeno foguete. O gráfico a seguir mostra a variação da altura y atingida pelo foguete em função do tempo. Então, lançou-se o foguete, ele foi subindo, subindo, atingiu um valor máximo e começou a cair. O tempo passou, né, no eixo x, de 1 a 12, e a altura foi representada pelo eixo y, de 10 até 120 metros. Né? É interessante que em um exercício contextualizado a gente consegue ver melhor. Né? O foguete foi subindo, subindo, atingindo cada vez uma altura maior, atingiu uma altura aproximadamente 100 metros e depois começou a cair. E tudo isso aconteceu em 12 segundos. Observando o gráfico, pode-se concluir que, após o seu lançamento, o foguete atingiu a altura máxima em quanto? Em qual tempo que o foguete atingiu a altura máxima? Só analisar no gráfico. Ó. Em 6 segundos, ele estava na altura de 100 metros. Né? Então, ele gastou 6 segundos para subir até 100, num tempo 6. Então, só a gente marcar a letra A, 6 segundos. Um exercício bem tranquilo, só para analisar o gráfico, mas é importante saber analisar, olhar primeiro os valores que você tem no X, no Y, ler com atenção o enunciado. O número 5 fala assim, ó, o Mauro é autônomo e precisa pensar no futuro, pois no comércio há oscilações e ele precisa guardar uma quantia para suprir as horas em que o recebimento mensal não consegue cobrir as dívidas. Para se organizar, o comerciante fez uma conta corrente e guarda mensalmente o valor de R$ 75. Por ser uma conta corrente, mensalmente, ela não gera nenhum juro, nenhum rendimento sobre o valor depositado. Para acompanhar o saldo de uma conta, Mauro descreveu uma função em que S representa o saldo da conta e M a quantia de meses de depósito. A função descrita por Mauro está informada em qual alternativa? Então quer dizer que o Mauro guarda todo mês R$ 75 e ele quer saber o saldo. Como que seria uma função em função do saldo? Ele não quer ir ao banco, tirar o extrato, nem olhar no aplicativo. Ele quer falar assim, eu já tenho 6 meses que eu coloquei dinheiro lá. Então, o saldo, né, o saldo dele, o S, vai ser 75, que é o valor que ele coloca, o capital que ele coloca, vezes o M, que é a quantidade de meses. Então, isso aqui é um exemplo de função, né? No caso aqui, uma função do primeiro grau. Então, o saldo vai ser igual a R$ 75 vezes a quantidade de meses que ele colocar dinheiro lá. Se ele colocar em 10 meses, R$ 75, 75 vezes 10, 20 meses, 75 vezes 20, e assim vai. Então, a correta aqui é a letra B. Um outro exercício de função também do segundo grau, o antes era do primeiro, agora do segundo. O exercício fala assim, ó, no gráfico abaixo, localiza o ponto de valor mínimo. Eu coloquei esse exercício só para nós treinarmos como encontrar o valor de mínimo, o mínimo da função e encontrar as raízes dessa função. Então, pessoal, aqui ó, eu tenho o eixo x, eu tenho o eixo y.
Como que eu vou descobrir o valor mínimo? O valor mínimo ó, é esse ponto mais baixo da curva, da função. E como que eu vou descobrir? Eu vou ter que analisar primeiro no eixo X. Para eu poder chegar nesse ponto aqui, eu andei no eixo X? Não, eu fiquei no zero, não andei nada. Então, o mínimo, o valor mínimo começa com a coordenada x no zero, zero e no y, eu andei menos 1. Então, para poder chegar nesse ponto aqui, ó, que é o valor mínimo, eu não andei nada no x, zero, e menos 1 no y. Então, a coordenada do ponto mínimo da função é 0, menos 1. E eu já aproveitei e coloquei aqui sobre as raízes da função. As raízes da função ó, é menos 1 do x e 1 do x. Menos 1, 1. Quando onde a curva corta o eixo do x, né, aqui ó, cortou o eixo do x, cortou o eixo do x. No local onde a curva cortar, esses dois valores serão a solução daquela equação do segundo grau. Veja que você, sabendo disso, é um ganho muito grande, porque você não precisará resolver a equação do segundo grau caso você tenha o gráfico para descobrir a solução dela. Em Enem é muito comum, às vezes, ele colocar um gráfico só para você analisar. Então, exercício 6, ok, né? Coordenada de ponto mínimo, 0 e menos 1. O 7, eu acabei de falar do Enem, é um exercício de Enem. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra, seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1. Deseja saber qual a equação da parábola que contém este arco. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio da base da altura do túnel, conforme figura 2. É uma questão de Enem, né? Ela tem um texto, né? Você acaba se assustando um pouquinho, mas na hora que vem o exercício, vem a figura, já dá para poder entender. Então aqui vai ser o túnel, né? Aqui o branquinho aqui é onde a estrada vai passar, e ao lado tem uma parábola. Uma parábola, que é uma função do segundo grau, ela tem soluções. A solução dessa equação é menos 5 e 5, né? Lembrando que aonde a parábola corta o eixo do x é a solução da equação, menos 5 e 5, e o 10 aqui é o valor máximo. Então, ele quer que você descubra a partir do gráfico, olha que ele deu para você o gráfico somente, e quer que você encontre qual é a equação desta parábola. Tá? Eu sei a solução da equação, que é menos 5 e 5, e sei o valor máximo, que é 10. Eu fiz aqui, pessoal, bem detalhado o exercício, e é interessante que você guarde essa equação que eu coloquei em cima aqui, ó. Y é igual a, que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. A equação do segundo grau fatorada. E você, lembrando dessa equação, você só irá substituir os valores das suas raízes na equação, que você vai descobrir qual é a equação do segundo grau que descreve essa parábola. Então, aqui vamos ter que lembrar dessa fórmula. Y é igual a que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. Eu repeti, ó, y é igual a esse x aqui eu repeti, mais quem? Quem que é o meu x'? O meu x' é o 5. Quem que é meu x duas linhas? É o menos 5. São as soluções da equação, ó. X', x duas linhas. Soluções da equação do segundo grau. Então, eu troquei. Aqui é menos, né? Como o meu primeiro x' aqui é menos 5, eu coloquei menos com menos virou mais 5. E o outro fiz a regra de sinal, né? Como aqui é menos 5, menos com menos virou mais. Aqui, como é mais com menos virou menos. Então, eu substituí o x', 5, o outro x duas linhas ficou com menos 5. Fazendo os cálculos, né? Ó. E quem que é esse y? Quando o meu
x vale 0, quanto que vale o y? 10. Né? Eu sei o valor do y, que é o valor máximo. Quando o meu x vale 0, quanto que vale o meu y? 10. Então, eu substitui o y por 10. 10 é igual o a 0 mais 5 vezes 0 menos 5. Então, eu substituí nessa equação em cima os valores do x' e do x duas linhas. Na terceira linha, eu troquei o y por 10 porque eu fiz com que o x, quando o meu x vale 0, o meu y vale 10. Então, ó, o y vale 10 e esse x e esse outro x ficou assumindo o valor 0. E mantive aqui, né, as raízes. Ó, mantive. Agora eu vou fazer contas. Ó. 10 é igual a 0 mais 5 dá 5, 0 menos 5 dá menos 5. 10 é igual a 5 vezes 5 dá 25, menos vezes mais deu menos 25, A. Eu quero descobrir o A, passei o menos 25 dividindo. Né? Menos 25 passou para o outro lado dividindo e ficou A é igual a 10 sobre 25. Fiz a simplificação, né? Simplifiquei aqui e deu 2 quintos. Aqui tem que manter o menos 2 quintos, tá? Desculpe que o sinalzinho não desceu aqui, mas A é igual a menos 2 quintos. Continuando o outro lado aqui, ó, eu escrevi de novo a equação que eu falei que vocês devem estar memorizando. E, ó, y é igual... Quem que é o meu A? O A eu acabei de descobrir aqui, ó, que é menos 2 quintos. Tá? Então, eu troquei o A por menos 2 quintos. Repeti, x mais... Quem que é o meu x'? O 5 e o menos 5. Aí, vou fazer continhas, ó. Y é igual menos 2 quintos. E vou fazer x vezes x quadrado. X vezes menos 5, menos 5. 5 vezes x, 5x, mais vezes menos, 5 vezes 5, 25. Né? Fiz ó, o x vezes o x vezes o 5. O 5 vezes o 5 vezes o 5. Aí ficamos com essa expressão toda aqui, né? Dentro do parênteses. Eu posso cancelar o menos 5 com o 5x, posso cancelar, porque um é menos, outro é mais, cortei. E fiquei ó, com y é igual o menos 2 quintos. Ficou, manteve-se, e fiz menos 2 quintos vezes x quadrado, que dá 2 quintos de x quadrado. Aqui eu fiz, ó, menos vezes esse menos aqui do 25. Menos vezes menos virou mais. E fiz, ó, 2 vezes 25 dá 50. 50 dividido por 5 deu 10. Né? Lembrando ó, que eu fiz uma fração vezes um número inteiro. Então, 2 vezes 25 deu 25, 50. 2 vezes 25 deu 50, dividido por 5 deu 10. Então, eu acabei de encontrar a equação do segundo grau que descreve essa parábola. Então, y é igual a 2 quintos vezes x quadrado mais 10. Tá? Então, voltando aqui nas alternativas, ó, y é igual a 2 quintos de x, né? Ela ficou, ó, y é igual a 2 quintos de x mais 10. Lembrando que aqui tem que ter o menos, né? Ó, é menos. Então, a alternativa correta vai ser a letra A. Y é igual a menos 2 quintos de x mais 10. Ó, de novo aqui, ó. Aqui, ó, como eu fiz, ó. Esse menos aqui, ele tem que vir para cá, tá? Então, na alternativa correta, você vai manter o menos na frente do menos 2 quintos de x. Então, esse exercício, pessoal, foi um exercício do Enem, tá? É um exercício, não é difícil, né? Mas tem que treinar um pouquinho, tem que lembrar de umas informações importantes, a equação fatorada aqui, tem que saber analisar que o menos 5 e o 5 são raiz da equação, localizar o ponto máximo, fazer alguns cálculos básicos e chegar na equação do segundo grau que descreve aquela parábola. Muito bem, vamos para mais um, é de Enem também, que fala o seguinte: a partir do instante que foi identificado um vazamento em um tanque de água, em tempo igual a 0, os técnicos afirmaram que a quantidade total em litros de água no tanque
indicada por Q de T, ou seja, quantidade de água em função do tempo, após T horas de vazamento, seria dada pela função. A quantidade em função do tempo é igual a T quadrado menos 24T mais 144. Até o instante em que a quantidade Q em função de T é igual a zero. Dividindo-se o total de água no tanque no instante em que o vazamento foi identificado pelo total de horas que ele levou para esvaziar totalmente, conclui-se que o escoamento médio desse intervalo em litros por hora foi igual a quanto? Muito bem, então ele nos deu aqui uma equação do segundo grau e ele quer saber qual que será o tempo para que o tanque fique totalmente vazio. Então o que eu fiz, pessoal? Eu escrevi a função, né, do segundo grau, Q de T, que é igual a T quadrado menos 24T mais 144. Lembrando, como eu gosto de falar um pouquinho aqui, como que a gente lê essa equação, né? A quantidade de água dentro do tanque em função do tempo, né? E a equação está aqui. Ele falou que quando o tempo for zero, né? Quantos litros, quando o tempo ainda estava parado, não havia iniciado o esvaziamento do tanque, quanto de água que lá estava? Então, eu substituí o T por zero. Ó. Então, onde tem T, eu coloquei zero. Zero ao quadrado, 24 vezes zero, né, vai dar zero, zero ao quadrado dá zero. O 144 é um número independente. Então, a quantidade de água que havia dentro do tanque quando não havia iniciado o esvaziamento era de 144 litros. Eu escrevi de novo a equação aqui, discriminei para vocês aqui, ó, quem que é o A, o B e o C da equação do segundo grau. Lembrando que o A é o número que está na frente do termo ao quadrado, o B é o número que está na frente da letra que não está ao quadrado, e o C é o valor independente. Escrevi a equação do segundo grau, igualei ela a zero, resolvi o delta, né, b quadrado menos 4ac, fiz delta igual menos 24 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, que é o A, vezes o C, que é 144. 24 ao quadrado deu 576, menos 24 ao quadrado, 576. Lembrando que número negativo elevado a expoente par fica positivo. Menos 4 vezes 144 deu também 576, delta igual a zero. Coloquei aqui a equação de Bhaskara, né? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. E continuei a resolver. Substituí aqui, ó. Escrevi de novo para a gente poder não perder o raciocínio. A equação de Bhaskara e fui substituindo. Menos da fórmula. Quem que é o b? Menos 24. Né? O b vale menos 24, ó. Substitui aqui, mais ou menos, raiz de delta, raiz de zero, sobre 2 vezes o A vale 1. Então, 2 vezes 1. Menos vezes menos, dá mais, 24. Né? 24 mais raiz de zero, que é zero, ficou 24. 2 vezes 1 dá 2. 24 por 2 deu 12. Né? Aí ele falou aqui, então beleza, descobri que gastará 12 minutos, né? Que está a unidade ali. Está em minutos. Só que ele falou o seguinte aqui no final, ó. Dividindo-se o total de água no tanque no instante em que o vazamento foi identificado pelo total de horas, não está em horas, o total de horas que ele levou para esvaziar totalmente, conclui-se que o escoamento médio nesse intervalo em litros por hora. Então, o tanque esvaziaria em 12 horas, devido a esse vazamento. Só que ele quer saber quantos litros por hora que seria esvaziado. Nós sabemos que há dentro do tanque, quando o vazamento foi detectado, havia dentro do tanque 144 litros. 144 litros. Quanto tempo que o tanque gastará para ficar todo vazio? 12 horas, nós encontramos aqui, ó.
Então, a razão vai ser 144 litros por 12 horas, 144 dividido por 12 dá 12 litros a cada hora. Então, a cada hora vai sair 12 litros. Ok, pessoal? Também um exercício de Enem, bem interessante. Esse aqui é mais simples do que o outro. É só ler com atenção, fazer alguns cálculos aí. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vai pausando o vídeo, analisando, né, e tenta entender direitinho. E com esse exercício eu finalizo mais um vídeo, eu agradeço o tempo que você ficar assistindo aí. Peço que se inscreva, né, no canal para auxiliar o canal a crescer, para que eu possa conseguir gravar mais vídeos para vocês. Obrigado e até o próximo.